Bom, para iniciar o nosso diálogo hoje, eu quero ler uma frase do Aristóteles, né? Ele escreveu isso no livro dele, Ética a Nicômaco. Qualquer um pode zangar-se, isso é fácil, mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa e na hora certa, pelo motivo certo e também da maneira certa, isso não é fácil. Para isso, você precisa ter inteligência emocional. E veja, assim como para aprendermos a escrever, a ler e a nossa profissão, nós precisamos estudar, inteligência emocional também é algo que você aprende. Aí tem pessoas que dizem, mas inteligência emocional a gente aprende em casa, a gente aprende com os pais. Mas e se seu pai não tiver inteligência emocional? Como ele vai poder passar para você? Se ele não aprendeu, se você foi criado numa família onde as pessoas não sabiam controlar suas emoções, não sabiam como lidar com a raiva, com a tristeza, com a decepção, com a alegria, com o amor, e viviam essas emoções de maneira descontrolada, descompensada, intensas, entregues. E aí, o que fazer? Aprendermos sobre inteligência emocional. E é esse o nosso bate-papo de hoje. Nós manifestamos os nossos sentimentos e evocamos nossas emoções. Se a gente não se depara com pessoas que têm um controle, a gente vai tender a imitar as pessoas do nosso convívio. Então, eu não sei se você já reparou que muitas pessoas podiam detestar o comportamento de um familiar e depois que crescem, imitam exatamente aquele comportamento que detestavam anteriormente. Por exemplo, tem uma amiga que ela passou a infância e a adolescência dela falando mal do pai por conta da bebedeira e que ela odiava aquilo no pai. E quando ela iniciou sua vida adulta, ela começou exatamente a se tornar alcoólatra como o pai dela era. Então, quando ela tinha uma frustração, uma decepção, uma tristeza, ela usava como mecanismo de fuga mergulhar na bebedeira. Então, todo aquele comportamento exagerado que nós temos, ele nada mais é do que um mecanismo de fuga. Estamos fugindo de situações, emoções que nós não queremos encarar. E hoje nós vamos aprender algumas técnicas aqui para não cair nesse erro, dessa fuga das emoções. Tá? Mas gostaria de iniciar falando para vocês do homem que trouxe o conhecimento de inteligência emocional para o mundo, né? Daniel Goleman, ele vai escrever um livro chamado Inteligência Emocional que vai impactar os acadêmicos. Não se falava de inteligência emocional antes? Falava-se sim. Desde a Grécia Antiga, falava-se sobre a necessidade de controlar as emoções, de ser senhor de suas emoções. Se você for para a Bíblia, você vai ver que existem diversos versículos que falam sobre a importância das emoções, né? O coração alegre aformoseia o rosto, mas a amargura faz secar os ossos. Olha, é uma frase sobre como a alegria deixa o ser humano mais bonito. Um rosto alegre, contente, uma pessoa que transmite bem-estar, ela se torna mais bonita. Mas uma pessoa que tem uma cara amarrada, uma cara amargurada, boca para baixo, aquela cara de quem chupa o limão azedo, né? Cheia de amargura, cheia de rancor, obcecada com feridas, aquele tipo de gente que adora ficar lambendo uma ferida de 900 e bolinha e não consegue evoluir, aprender e crescer. Então, Daniel Goleman, na década de 90, ele vai trazer um estudo em que ele vai mostrar diversas inteligências. Entre essas, ele enfatiza e escreve um livro enorme, inclusive eu tenho ele, foi o primeiro livro que eu li, 600 e tantas páginas, sobre a importância da inteligência emocional para a vida do homem, sobre o homem saber se controlar emocionalmente, saber se conduzir emocionalmente. Quando o homem não se controla, não se conhece e não se dirige, torna-se semelhante a um animal que é guiado por seus instintos. Mas vamos adiante. Uma das frases que eu gostei do livro dele diz assim: capacidade, a inteligência emocional nada mais é do que a capacidade
de identificar os nossos próprios sentimentos e os dos outros, de nos motivarmos e digerir bem as emoções dentro de nós e nos nossos relacionamentos. Então veja que coisa interessante. Quando você aprende a identificar as emoções que você sente, facilmente você aprende a identificar essas emoções em uma outra pessoa. Olha, tem um versículo da Bíblia que eu gosto muito desse versículo. Eu vou citar muito a Bíblia, sou cristã e eu cito diversos livros, sou apaixonada por leitura, é algo assim que eu faço todos os dias por amor intenso. Mas a Bíblia, ela é a minha base, meu fundamento, meus princípios. E lá tem uma frase que eu fui encontrar ela na psicologia, claro que com outro nome, mas que é muito interessante. Cuidado em ficar olhando o cisco no olho do próximo, porque no teu tem uma travessão. Existe um versículo semelhante a essa frase que eu falei aqui agora, e o interessante é o seguinte, que quando a gente estuda psicologia, psicanálise, você descobre que você facilmente identifica os defeitos em alguém que você os possui. Só que você detesta esses defeitos em você. Por isso você não suporta a pessoa que possui a mesma limitação que você. Então toda vez que você se deparar com alguém e que essa pessoa tiver um comportamento que você detestar aquele comportamento, que você não suportar, pare um pouco e analise a sua vida e veja se você também não tem este mesmo comportamento. Essa mesma característica que você não suporta no outro, você pode ter em você. E eu achei isso interessante quando eu fui estudar psicologia e vi, meu Deus, o Senhor já tinha escrito na Bíblia, ó. Quando eu vejo algo em alguém que eu não tolero, que eu não suporto, eu paro um pouco e vou analisar o meu comportamento e resolver essa emoção dentro de mim. Não adianta você fugir de situações mal resolvidas dentro de você. Porque essas situações mal resolvidas dentro de você, elas voltam anos mais tarde como doenças psicossomáticas. Elas serão manifestadas em seu corpo. Então, cada emoção que você sentir ao longo da sua vida, receba essa emoção, acolha essa emoção e aprenda com ela, porque cada emoção que surgir na sua vida tem uma lição para te ensinar. E hoje nós vamos aprender aqui que não existe emoções boas, emoções ruins, emoções do bem, emoções do mal. Você vai entender a função das emoções. Cada emoção que você tem, ela tem uma função. Ela existe por um objetivo. Você precisa senti-la, entender por que você sentiu e resolver essa questão dentro de você. Você não pode ficar fugindo das emoções que surgem na sua vida. Você precisa parar, sentir, aprender, superar. E aí você tem garantido a certeza e a tranquilidade de que mais tarde você não vai se deparar com uma doença que veio manifestada no seu corpo por uma emoção que você engoliu e não resolveu dentro do seu organismo, que ajudou você a ficar liberando constantemente adrenalina, cortisona e tantas outras substâncias nocivas à sua saúde. Então, seguindo adiante, a maioria de nós não aprende como identificar ou lidar com nossas emoções ou as emoções dos outros do nada, né? Isso é algo que você aprende. Você precisa exercitar, aprender técnicas e métodos de como lidar com as emoções na sua vida.